Canal 26, o canal da gente. Olá, eu sou a missionária Yasmin do programa Vida na Palavra. Hoje nós vamos iniciar o programa querendo falar que há poder nas nossas palavras. Por isso, nós devemos abrir os nossos lábios para falar palavras que vão edificar, palavras que vão construir. A palavra, ela tem poder de trazer vida ou morte. Então, o que eu quero dizer hoje é que as nossas palavras têm que ser palavras de bênçãos, palavras que vão fazer as pessoas crescerem, palavras que vão dar incentivo ao nosso próximo e palavras também que nós devemos crer ao nosso respeito, que nós somos pessoas especiais e que temos potencial para vencermos na nossa vida. E hoje nós vamos estar gravando o programa, falando no programa sobre a primeira chave para você conquistar vitórias. Com certeza você quer ter portas abertas na sua vida, você tem tido expectativas, porque chegamos já no final do ano, e eu queria fazer uma orientação que o próprio Deus colocou no meu coração, que nós vamos estar falando sobre uma chave hoje neste programa, e vamos falar sobre outra chave no próximo programa, para que você venha acompanhar e ter o êxito necessário, que Deus está te entregando uma chave no dia de hoje, neste programa, para você conquistar aquilo que você não conquistou até o dia de hoje, neste final de ano. Então você pega a sua Bíblia e nós vamos estar meditando na gloriosa Palavra de Deus. Nós vamos estar meditando em Atos número 12. Atos é um livro do Novo Testamento e que fala também do crescimento da igreja do Senhor na terra. E uma das chaves que nós vamos estar meditando no dia de hoje, que eu falei que seriam duas chaves que Deus nos deu para as portas se abrirem, será a respeito da chave que é a oração. E no livro de Atos, capítulo 12, fala assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhes disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E no versículo 12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde
muita gente se havia reunido e estava orando. Amados, o primeiro texto que nós lemos foi em Atos 12, fala de uma libertação de um homem que pregava a palavra de Deus, que era Pedro. E o que eu acho interessante nesta passagem é que eu falei que a primeira chave que Deus estaria nos entregando é a chave da oração. Então, o que é oração? Oração é quando você fala com Deus. Aí você pode me perguntar assim, mas que forma eu posso falar com Deus? Como tem que ser a minha oração a Deus? Você tem que falar com Deus expressando aquilo que você está sentindo. Você tem que falar com Deus aquilo que você está pensando. Você tem que orar a Deus, que é falar com Deus aquilo que você quer e deseja de Deus. Então, a oração é você colocar diante do Senhor todas as suas petições, todas as suas necessidades, todas as suas aflições, tudo aquilo que você sente, que você pensa, e você vai falar com Deus. Você vai falar com Deus como se você estivesse falando com um amigo, um parente, alguém próximo de você. E ali você, quando você está com um amigo, quando você está com um parente, você coloca os seus problemas, você conta as suas necessidades. Só que o amigo e o parente pode te ajudar a orar também. Mas só quem pode resolver a sua situação em todos os aspectos é o próprio Deus. Então, Deus quer que nós tenhamos mais momentos de oração com Ele. Por quê? Porque a oração, ela move o coração de Deus. Quando nós paramos para falar com Deus, se expressar com Deus, com certeza a gente vai ter respostas. E eu vejo nesse texto, amados, que aqui um homem, como eu estava falando aqui, este homem, um homem chamado por Deus, ele era pescador e Deus falou que ele não seria mais pescador de profissão, mas seria um pescador de almas. Quer dizer, ele seria para anunciar, ele levaria a palavra de Deus, anunciaria o evangelho do Senhor. E ali, por isso, ele foi preso, ele foi para a prisão por causa de falar a palavra de Deus. E o que eu acho interessante, que a igreja do Senhor na face da terra, naquela época, ela fez o quê? Quando Pedro foi preso, eles começaram a se reunir. Mas eles não se reuniram para chorar, para se angustiar. Eles se reuniram para falar com Deus, para dizer para Deus que o amigo, o irmão, estava preso. E que eles queriam de Deus uma resposta, um livramento. Então, quando eles se unem na casa de Maria, cujo o filho estava ali, o João Marcos, um apóstolo do Senhor, estavam todos ali reunidos, eles começam a orar, a se colocar diante de Deus, a falar com Deus. Deus ouviu a oração da igreja e se moveu para que Pedro fosse liberto. De que forma? Ele pegou e enviou um anjo no cárcere que fez com que Pedro, ele estava dormindo. Por que Pedro dormia na prisão? Porque Pedro também era um homem de oração. Então ele sabia que o Deus que permitiu ele ir para a prisão iria livrá-lo daquela situação. E Pedro estava dormindo e de repente aparece um anjo e diz assim: olha, calça as suas sandálias, veste as suas roupas, porque a prisão já está liberada, a porta da prisão está aberta, você já está liberado. E aí o que aconteceu com esta passagem? Pedro é liberto, por quê? Porque a igreja se movimentou em oração, então a sua oração tem poder diante de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que nós cremos, pedirmos no nome de Jesus, crendo que receberemos, assim será feito. E a igreja pediu no nome de Jesus, e ali o que aconteceu? Pedro foi liberto da cadeia. E ali, quando ele bate na porta da casa de Maria, mãe de João Marcos, ele bate
E a moça que atende, que olha, ela nem acreditava que era Pedro que estava solto. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque quando nós oramos com fé, Deus faz o sobrenatural, Deus faz o impossível. A igreja orava, mas ela mesma ficou assim, ué, será o que vai acontecer? O que Deus vai fazer? Sabe o que Deus fez diante da unidade de oração? Deus libertou Pedro. E as pessoas, quando olharam a porta, a menina olhou na porta e é Pedro. Aí ela entra para dentro de casa e fala, olha, Pedro está liberto. Aí todo mundo ficou meio que incrédulo. Mas será que isso é verdade? Será que isso aconteceu mesmo? E aconteceu. Pedro foi liberto por quê? Porque a igreja orava por ele. Então, a chave para nós resolvermos qualquer situação difícil, ainda temos poucos dias para terminar o ano, e Deus está dizendo que nós temos que orar sem cessar, e Deus está dizendo que se você orou um pouquinho até agora e não viu a sua situação sendo resolvida, você ore mais um pouco, porque hoje no mundo espiritual, através do programa Vida na Palavra, Deus está dizendo que se você orar um pouco mais, você vai receber a sua vitória. Há portas sendo abertas com as orações que você fizer até o final do ano. Porque Deus, ele não libera uma palavra revelada se não for para um propósito e para abençoar as pessoas. E ele está dizendo, você orou até aqui, mas ore mais um pouquinho que você vai ver libertação dos seus entes queridos, você vai ver portas de emprego sendo abertas. Eu não sei qual é a área, mas a sua oração tem poder no nome de Jesus. E uma palavra também que Deus colocou para mim, que antes de Pedro ser preso, em Atos 12, nós vamos para Atos 3, que vai falar da cura de um mendigo aleijado. O que essa palavra diz? Você vê que Pedro, ele já tinha muita experiência com oração, e com certeza a oração opera milagres quando pedimos no nome de Jesus. E diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Irmãos, amados, olha o que Deus está falando. A oração da igreja fez um homem ser liberto da cadeia. A oração de 2 homens de Deus, chegando à igreja, na hora que teria uma oração, ali se encontrou um aleijado de nascença, um homem que já vinha há muitos anos, desde que nasceu com aquele problema de ser aleijado. E ali ele se encontra, naquele momento, no momento de oração na igreja, eles encontram aqueles 2 homens de Deus, Pedro e João, encontram aquele aleijado. Há momentos nas nossas vidas que muitas pessoas, às vezes, querem recursos. Igual este aleijado, ele achava que ele ia ganhar uma esmola. Mas o que Deus tem preparado é muito maior do que esmolas, é um milagre maior. Porque este homem, o que era mais importante para ele? Continuar recebendo um dinheirinho a cada vez que ele era colocado no templo, ou ele ficar curado definitivamente para ele ser abençoado? Claro que era ficar curado. E Deus, através da oração, daquele momento ali especial, que Deus faz você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Aqueles homens disseram assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ande. E o que Deus está dizendo? Que pessoas podem ser curadas fisicamente
através da sua oração e da minha oração. Então, o que acontece? A oração abre portas do impossível na nossa vida. E Deus está trazendo essa palavra porque muitas pessoas, às vezes, nem têm orado mais. Pessoas não têm buscado falar com Deus e crer que no nome de Jesus os impossíveis podem acontecer. E a necessidade desse aleijado não era uma necessidade maior de dinheiro, de uma esmola. Era que algo acontecesse para ele glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, a sua oração tem poder de abençoar as pessoas. Porque em 2 fatos da palavra de Deus, eu deixo muito claro que aconteceram milagres. E a palavra, ela é viva e eficaz. E ela faz aquilo que é necessário na nossa vida. Em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Se você clamar é o quê? É você orar a Deus de uma forma mais forte, mais ousada, com mais intrepidez. A palavra está dizendo que em Jeremias 33:3, que você vai conseguir ver a revelação de Deus para a sua vida. Você vai orar e você vai saber os mistérios de Deus para a sua vida. Porque nesse versículo ele diz, olha, se você clamar, orar de uma forma mais ousada, com mais intrepidez e ousadia, eu vou te revelar coisas que você nem imagina para o seu próprio bem. E ali, em 2 Crônicas 7:14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, mais um texto da palavra de Deus, dizendo que se o povo buscar a Deus, se humilhar, quer dizer, se prostrar diante de Deus e fazer o quê? A chave que eu falei que abrirá grandes portas da oração. Deus vai ouvir, vai perdoar e vai curar. Curar é o quê? Nesse texto, quando fala em curar a terra, é Deus dizendo que Ele vai trazer a bênção dEle sobre as nossas vidas em todos os aspectos. Porque uma terra curada, ela é frutífera, ela é abençoada. E Deus também fala em 2 Crônicas 7:15, que diz, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então, o que Deus está falando no programa Vida na Palavra, esse programa que Deus tem abençoado muitas vidas, que se você orar, a sua oração vai ser ouvida por Deus. Se você falar com Deus, Deus falou que vai estar presente na sua vida e vai te responder. Ele vai te dar as respostas que você tanto precisa. Então, em nome de Jesus, começa a ter uma vida de oração na sua casa. Acorde pela manhã, já falando com Deus, se expressando. Senhor, vai adiante de mim. Senhor, eu preciso resolver esta situação. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer o impossível por mim. E você orando nunca é demais, porque aqui diz que nós devemos orar sem cessar. E eu dei testemunhos aqui, através da palavra de Deus, de várias pessoas que alcançaram vitórias com a unidade em oração. Igreja junta, orando, pessoas são libertas e abençoadas. Pessoas no lugar certo, com a palavra de Deus, fazendo oração pelas outras pessoas, vão ser abençoadas. Você orando por você mesmo, falando com Deus, em nome de Jesus, você vai ser abençoado. E eu quero te falar, mude a sua vida, comece a ter uma vida de oração, porque esta chave abrirá muitas portas na sua vida, porque Deus se agrada quando falamos com Ele e aguardamos Ele falar conosco. Você vai ficar conosco, né? Neste final, nós vamos estar orando
usando essa chave para nós sermos abençoados em nome de Jesus. Queridos, nós vamos orar. Orar com fé, orar com determinação, orar com ousadia de que alguma porta será aberta, porque Deus falou. Essa chave vai abrir porta que o próprio Deus está abrindo para a sua vida. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra revelada, porque muitos, Senhor, têm pedido outras pessoas para orarem, e às vezes eles se colocando diante de Ti, falando com o Senhor, porque há poder nas nossas palavras. Quando nós expressamos a nossa vida diante do Senhor, com certeza o Senhor nos responde. E eu venho pedir ao Pai que o Senhor venha dar ânimo ao Teu povo, a todos aqueles que nos assistem, para ter aquela capacidade de começar a falar com o Senhor, para se deter mais em falar com o Senhor. Muitos vão a casas a falar os problemas para outras pessoas, não que isso seja pecado, não é, mas o Senhor quer dar uma experiência grandiosa para as pessoas entenderem que quando falamos, o Senhor nos escuta. Quando falamos com o Senhor, estamos em oração e o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Teu Espírito Santo revela a Ti a nossa necessidade. Então nós precisamos nos colocar diante do Teu altar, em oração, em busca da Tua presença, porque sem a Tua presença nós não alcançamos nada. E por isso, ó Pai, eu te peço que venha um novo ânimo no coração de cada um, para que se orava uma vez por dia, cada um venha ter necessidade de orar 2, 3, porque quanto mais orarmos, mais nós vamos ser abençoados por Ti. E que nós oremos por nós, que nós tenhamos o desejo de orar pelo nosso próximo, que nós façamos oração, como diz a Tua palavra, por todos os homens. E como Tu falaste, Senhor, em Jeremias 33:3, que quando clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor, o Senhor responderá grandes coisas firmes e ocultas que não sabemos. Então nós precisamos, Senhor, da revelação do Senhor a cada dia. Que o Senhor nos dê esta ousadia de orarmos, porque Tu falaste, Senhor, que haverá portas abertas com essa chave que o Senhor entregou em nossas mãos. Que as famílias que estão nos assistindo, todos aqueles que nos veem através da palavra, venham ser bem-sucedidos, venham ser animados, encorajados a perseverar na Tua presença, porque a Tua presença é o maior presente que podemos ter. Senhor, abençoa a todos, em todas as áreas. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós agradecemos a vocês que têm nos assistido, no programa Vida na Palavra. Temos sido gratos a todos aqueles que têm colaborado conosco de todas as formas. Com certeza, aquele que leva a semente do Senhor, de qualquer forma, de qualquer aspecto, como eu falei hoje, até com a oração, com certeza vão colher 100 vezes mais. E eu vou estar fazendo o próximo programa Vida na Palavra, e eu vou falar sobre a segunda chave que Deus colocou no meu coração para estar falando para os irmãos, para os telespectadores. Porque Deus, Ele nos dá estratégias para a conquista. E às vezes nós caminhamos várias vezes e não alcançamos os nossos objetivos. Então pega essa receita. Hoje foi oração e nós vamos gravar o próximo falando da segunda chave que Deus revelou para nós. Por quê? Porque a vida na palavra de Deus e aprove a Deus nos dá a direção para nós conquistarmos e vencermos. Eu agradeço a vocês que estão conosco todo o programa e com certeza Deus vai continuar te abençoando, porque há vida na palavra de Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Nunca fique triste. Deus só prova quem Ele ama. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Para isso estou aqui, para te celebrar. Aleluia. Você chorou, você pediu. Tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido
a vida que está vivendo de fracasso e derrota, tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora, louve ao Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, aleluia. A oração do crente estremece monte, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. E Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus é o nosso grande Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Chora que o Senhor responde. Aleluia, Jesus. Aleluia.